Pessoal, uma decisão importantíssima do Supremo, embora ainda não esteja formalizada. O Supremo formou maioria em relação à tese segundo a qual, se alguém que foi delatado não fala no final de um julgamento, depois de quem o delatou, embora quem o delatou também seja réu, isso daí ofende a Constituição e leva à anulação da sentença. Essa discussão se tornou necessária porque já houve uma anulação de uma sentença proferida pelo então juiz lá em Curitiba, Sérgio Moro, contra o Aldemir Bendini, e a sentença foi anulada porque esse aspecto formal não tinha sido respeitado no julgamento. Pois bem, agora o entendimento do Supremo por maioria é que em todas as vezes que isso aconteceu, a sentença provavelmente será anulada. Eu não vou entrar em todos os aspectos jurídicos, eles são complexos e eu não quero perder o significado político e o significado mais abrangente disso que foi decidido nesta quinta-feira em Brasília, no plenário do Supremo. Basta assinalar que, segundo as contas, por exemplo, só dentro da Lava Jato, considera-se que 32 sentenças sejam afetadas pelo esse entendimento hoje, formado pela maioria dos ministros do Supremo, e 143 réus seriam afetados. Se isto é uma filigrana processual, ou seja, o delator e o delatado falam em ordens diferentes ou ou se isto fere o princípio constitucional, isto ficou para trás. O Supremo decidiu que sim, que isto fere o princípio constitucional. Vamos andar um passo à frente agora e examinar, em primeiro lugar, as consequências para o aparato jurídico. É com o que os juízes se ocuparam no final dessas deliberações no plenário do Supremo na tarde desta quinta-feira. Eles mesmos perceberam, e por aí foi o presidente do Supremo, Toffoli, quando ele afirmou que isso afeta milhares de processos e agora cabe aos juízes do Supremo transmitir, nas palavras dele, segurança a todo o aparato do judiciário. Outros ministros assinalaram o mesmo problema. Não é só a Lava Jato que é atingida por essa, digamos, por essa formação de maioria, de que se não foi respeitado o devido processo, a sentença é anulada. Há milhares de processos tramitando que foram iniciados através de delações. A gente vê que a origem desse problema jurídico, constitucional e político está lá atrás, na lei da delação premiada. Os limites agora é que são o objeto de discussão dos ministros do Supremo, ou seja, como vale, quando vale. E aí, mais uma vez, pessoal, voluntária ou involuntariamente, a gente percebe que vai passar um frio na espinha de todo o judiciário. Igual aquele inquérito que o Toffoli mandou parar, porque os elementos haviam sido fornecidos de um órgão investigador para o outro sem autorização da justiça. Isso afetou milhares de inquéritos. Aliás, esse inquérito tinha sido um pedido do próprio senador Flávio Bolsonaro, que se julgou, e assim foi contemplado o pedido dele, se julgou prejudicado por esse tipo de troca de informação. O pessoal da Lava Jato detestou, dizendo que é exatamente esse tipo de troca de informação, que precisa agora ser regulamentado, que permitiu que as investigações chegassem aonde chegaram nos últimos anos. As consequências políticas, aí sim, aí é o que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado o que está acontecendo. É evidente que se a gente considera a Lava Jato, não estou falando apenas da operação, tá? Não estou falando apenas das ações da Polícia Federal, com os procuradores, com o juiz de primeira instância e tudo aí, mais que isso daí, não preciso repetir tudo a que resultado chegou. Eu estou falando do movimento traduzido na Lava Jato, vamos dizer, de muita ênfase no combate à corrupção, não importa como. Isso está presente no cenário político brasileiro. Esse movimento está tomando uma freada de arrumação atrás da outra e a de hoje é absolutamente fatal nesse sentido. Ela reverte resultados práticos se o entendimento, se a tese pela qual agora existe uma maioria no Supremo for aplicada como alguns dos juízes lá querem que seja aplicada. A gente tem que olhar isso no seu conjunto. Vejam, essa decisão do Supremo, ela tem que ser vista em conjunto, por exemplo, com a lei do abuso da autoridade, que coloca a autoridade sob risco de prisão, se, por exemplo, elas mandarem prender alguém indevidamente. Este julgamento de hoje do Supremo tem que ser visto também
em conjunto com a maneira como o próprio governo rearranjou a ação de órgãos investigativos, como o antigo COAF, que passou de um lugar para o outro e agora foi colocado lá no Banco Central. Como é que foram definidas as competências para investigadores da Receita Federal e em que âmbito eles podem ou não trocar informações com o Ministério Público. A gente tem que ver isso em conjunto com essa disputa severa, com participação direta do presidente da República, sobre quem manda afinal na Polícia Federal e em que circunstâncias. E a própria escolha do Procurador-Geral da República a gente tem que colocar nesse conjunto, nesse quadro político geral em relação ao lavajatismo, que não é exatamente a mesma coisa que Lava Jato. O novo Procurador-Geral da República não era exatamente alguém que pertencia aos círculos assim, mais destacados dos expoentes do Ministério Público em relação à Lava Jato. Aliás, na sabatina dele, que ele liquidou com muita facilidade no Senado, ele recomendou num determinado ponto correções na Lava Jato, embora reiterando, como todas as figuras públicas fazem, e não poderiam fazer diferente, que o combate à corrupção está no centro também das atenções dele. As consequências políticas são muito difíceis ainda da gente estabelecer exatamente quem que elas vão pegar com força. No centro dela está o próprio Jair Bolsonaro. Como é que ele vai lidar com essas ondas de choque que vão ser provocadas por esse julgamento do Supremo? Por um lado, vai insuflar toda a organização dos que protestam contra o STF, dentro e fora do Legislativo. Vai insuflar aqueles que exigem que o Legislativo prossiga com CPI, a chamada Lava Toga, que consiste basicamente em usar o Legislativo para pressionar e investigar uma parte importante do poder da República, que é o Judiciário. Nós vamos ver em que medida que os grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão se rachar mais fundo ainda. O racha já é perceptível. Entre aqueles que consideram que o que o presidente fez até aqui em relação aos órgãos de investigação foi basicamente rearranjá-los e dar uma segurada neles, em que medida que isso se confronta exatamente com o apoio que o Bolsonaro recebeu já bem antes das eleições, e é um apoio importante para explicar a vitória dele, que está baseado naquele, entre aspas, lavajatismo, naquele impulso forte do qual o ministro da Justiça dele, Sérgio Moro, é o seu principal expoente. Esse racha na base de apoio, ela não é por causa dessa decisão do STF, mas provavelmente deve se aprofundar com essa decisão do STF. Nós estamos vendo o Legislativo com uma capacidade grande de levar à frente, digamos, uma recuperação do protagonismo político, e isto é contra o que foi até aqui a capacidade dos expoentes da Lava Jato de controlar de fora para dentro as decisões das esferas políticas brasileiras. Teremos, portanto, resumindo, insegurança por algum tempo, até o Supremo determinar até onde vale e não vale, o que eles, enfim, concordaram hoje em ter maioria a respeito. Isso chama-se insegurança, como se a gente já não tivesse insegurança jurídica, mas é um resultado absolutamente inevitável de toda essa situação. E nós teremos uma considerável turbulência política dentro das próprias forças seguidoras de Jair Bolsonaro. Eu faço menção a vários vídeos que eu gravei desde o começo do ano, estão aí para vocês conferirem, nos quais eu dizia que o que está acontecendo é característico dessa onda disruptiva. Uma série de forças convergem num primeiro momento para derrubar um adversário comum, para obter um resultado imediato, e depois elas começam a disputar entre si o poder. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.